Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de resenha. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então vamos ao que interessa. Hoje vamos falar de Paraíso Perdido, do John Milton, esse calhamacinho, este que é um dos poemas épicos mais famosos, conhecidos, importantes do Ocidente. Inclusive, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que cronologicamente falando, ele foi o último, né? O último grande poema épico do Ocidente, depois de uma tradição que vem lá da Ilíada, Odisseia, Argonáuticas, Eneida, Orlando Furioso, os Lusíadas, que mais? Jerusalém Libertada e etc. Enfim, acho que esses são, quando eu digo os maiores, acho que eu quero dizer os mais conhecidos, com certeza esqueci algum, mas cronologicamente falando, acredito que este tenha sido o último grande. Então ele foi publicado originalmente em 1667 com 10 livros, e aí depois lá em 1674 ele ganhou uma segunda edição com 12 livros, né, que na verdade representam um acréscimo de apenas 15 versos, tá? Esse é um poema que tem mais de 10 mil versos. E segundo o tradutor, né, dessa edição aqui, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, esse acréscimo de livros, né, de 10 para 12 foi para entrar em conformidade com os padrões clássicos, né, assim, números importam nesse tipo de coisa, né, diversificação e tal, e enfim, a Ilíada tem 24 cantos, a Odisseia tem 24 cantos, então o Paraíso Perdido vai ter 12 livros. Porque sim. Então, essa edição aqui da editora 34, ela é bilíngue, né? A gente tem, ó, texto em inglês de um lado e o texto é em português do outro. E a tradução, como eu disse, né? A tradução é do Daniel Jonas, que foi um poeta português. E ele resolveu, né, fazer essa tradução num tipo de verso que se chama verso heróico, né? Verso heróico sem rima, tá? Então, os versinhos não rimam no final. E, enfim, verso heróico são 10 sílabas e tal, é uma coisa muito clássica também, tá? Então ele, pra manter, né, o mais próximo possível do original. E esta edição, ela conta também com 50 ilustrações, né, como essa que temos aqui na capa, publicadas em 1866, né, de um ilustrador francês. Por algum motivo, no último vídeo que eu falei deste homem, eu resolvi aportuguesar o nome dele, tá? Então, perdi a chance de gastar todo o meu francês, então eu vou me redimir aqui neste momento, tá? Do merveilleux, do fantastique, do incomparable, Gustave Doré, tá? Não Gustavo Doré, como eu chamei ele lá no vídeo de Dom Quixote. Enfim, né, temos aqui essas ilustrações belíssimas que ajudam muito a dar corpo ao texto, tá? Ó, imagens de batalhas e tudo mais, porque a gente sabe, né, gente? Poema épico, linguagem elevada, nem sempre a gente entende muito bem o que tá acontecendo, o que eles estão falando aqui. Então as ilustrações realmente ajudam bastante. Então, antes de entrar na história em si, eu queria falar um pouquinho sobre o autor, né, o John Milton, porque ele foi um personagem, assim, peculiar, né, na história do mundo. Então, ele viveu de 1608 a 1674, como eu disse, na Inglaterra, e se vocês estão ligando as datas ao lugar, né, foi nesse período aí, enquanto ele estava vivo na Inglaterra, que aconteceu o quê? A Revolução Puritana, depois teve uma restauração monárquica, ou melhor, antes, né, a gente teve aquele governo maravilhoso do Cromwell, depois restauração monárquica, depois a Revolução Gloriosa, que foi um movimento que estabeleceu definitivamente a monarquia parlamentarista, né, como a gente conhece hoje na Inglaterra. Então, o John Milton, ele foi um apoiador, né, abertamente apoiador da Revolução Puritana, inclusive ele fez parte do governo Cromwell, olha só, em 1649 ele foi nomeado secretário de idiomas estrangeiros, tá, o que o fez o porta-voz oficial da Revolução, segundo o Harold Bloom, que é o crítico que escreveu a apresentação que tem aqui nessa edição, tá, eu vou retirar vários trechos dessa apresentação, porque ela tem algumas coisas muito interessantes. Então, quando eu falar segundo o Harold Bloom, tô falando da apresentação dessa edição.
Bom, então nessa época o John Milton acabou ficando famoso em toda a Europa. Ele era considerado um dos grandes poetas e intelectuais de sua época, né? Até porque ele falava abertamente e tal. Obviamente ele teve problemas quando ocorreu a restauração monárquica. Ele acabou decaindo, né? Assim, o termo é caindo em desgraça, que eu acho bastante dramático, e por um problema de saúde ele acabou ficando cego depois de um tempo, e aí foi nessa época turbulenta da vida que ele compôs o quê? Este poema magnífico. Então não deixe as dificuldades te atrapalharem. Inclusive, em 1671, ele publicou um outro poema épico bem menor, né, que seria uma espécie de sequência dele, que é o Paraíso Reconquistado, tá? Aqui a gente tá tratando das tentações de Cristo por Satã, né? Enfim, pelo demônio, como vocês quiserem chamar. Mas esse eu não li ainda, tá? Quando eu ler, eu trago tudo certinho, tudo bonitinho sobre ele aqui também. E aí, só pra vocês terem mais uma ideia do que era essa pessoa conturbada, John Milton, em uma época, né, muito, muito conturbada, olha só esta pessoa, o nível de liberal que ele era pra época, né? Ó. Milton, que havia defendido o divórcio, a liberdade de imprensa e até a poligamia, criou aqui o clássico da literatura cristã do século XVII. E tem um outro momento aqui da apresentação em que o Harold Bloom fala assim: ardente defensor do monismo, Milton praticou ao menos 4 grandes heresias. Então, assim, essa pessoa que era considerada pela cristandade um herege, essa pessoa que defendia coisas que pra época eram, assim, muito liberais e com certeza os conservadores caíam matando em cima dele, escreveu este poema épico que é um marco, uma coisa que eu sempre chamo brincando de, né, a maior fanfic da Bíblia já escrita. Então, assim, que ser humano deve ter sido John Milton. Mas vamos ao Paraíso que Perdemos. Do que fala, né, todos esses 12 livros, mais de 10 mil versos. Aqui a gente vai ter uma história inspirada no Gênesis, em que se narra a rebelião e a queda de Satã, depois a queda do mundo e a queda do homem, né, pela desobediência de Adão e Eva e sua expulsão do Jardim do Éden. Então o poema começa com a queda literal, tá, de Satã lá de cima. Ele vai caindo, caindo, caindo eternamente, cai por vários dias e tal, até chegar num lugar ermo, fétido, que não tem nada, e enfim, ele e seu séquito vão se estabelecer no inferno, vão construir, né, literalmente fazer construções lá, constrói um palácio e tal, e aí depois eles têm um conselho para decidir se eles vão se vingar e como eles vão fazer isso, né, se vingar dessa queda. Importante dizer, né, que Satã não caiu sozinho, tá? Ele caiu com um séquito, então ele tem um pequeno exército ali de seguidores à sua disposição. É claro, estamos falando de seres que são demônios, então, assim, dúvidas, traições, esse tipo de coisa faz parte, né, de um exército que provavelmente não é o mais disciplinado do mundo. E é interessante porque é bem focado em Satã, né, toda essa história aqui, mas a gente vê um pouquinho desses outros personagens, né, então a gente tem, eles são inclusive nomeados ali como os grandes, né, capitães do exército. A gente tem Beelzebub, a gente tem Moloch, Azazel, Belial, né, que é uma figura que fãs de Cassandra Clare irão reconhecer, então todo esse povo tá aqui. Inclusive Cassandra Clare, né, inspirou muito do seu universo dos Caçadores das Sombras nesse poema aqui. Bom, aí depois, mais lá pra frente na história, a gente tem uma espécie de flashback, né, em que conta por que os anjos caídos se rebelaram, né, como eles fizeram isso. Aí tem toda a guerra mesmo, assim, espada de anjo contra espada de anjo, sabe? Luta mesmo, batalha, a gente vê que foi uma coisa acirrada, a gente vê que tiveram motivos ali pra eles se rebelarem, né, assim, bons motivos? Provavelmente não, mas assim, ainda assim motivos, mas eu já vou falar um pouquinho mais de como o Satã é a figura principal aqui, o nosso anti-herói. Bom, e aí no fim dessa batalha, basicamente, Jesus aparece como um deus ex machina, né? Deus olha lá de cima e fala,
tá durando muito tempo essa batalha, precisamos acabar com isso. Jesus, vai lá. E Jesus vai lá e resolve. Basicamente é isso. E aí depois, lá na segunda parte, né, e até o fim, aí Satã já começa a fazer umas aparições mais esporádicas, né, quando ele vai falar com a serpente, não sei o quê. Mas o grande foco da segunda parte deste poema é Adão e Eva no Jardim do Éden. Então a gente conhece essas duas figuras e, assim, já adianto aqui, Eva é muito mais interessante do que Adão, né? Porque ela é essa figura complexa, que inclusive pensa por si própria, o que torna ela muito mais complexa. Mas, assim, em termos gerais, Adão seria a razão. Ele é aquele que obedece às ordens de Deus sem questionar um segundo. O anjo chega e fala pra ele: vai carpir aquele lote de terra ali. Ele vai carpir a terra. Não que ele precise carpir, assim, no Jardim do Éden, mas enfim, só pra vocês entenderem o nível de obediência. E a Eva, ela já representaria, né, assim, em termos muito gerais, tá, muito generalizantes, um pouco mais a emoção. Então ela sente mais as coisas, e aí, enfim, né, tem todo o diálogo dela com a serpente, um dos grandes momentos, eu diria, não só do poema, como da Bíblia, né, do Gênesis. Enfim, a sedução, aquela coisa toda, o Adão, por que fizemos isso? Eva, a culpa é sua, e aí eles brigam, uma coisa bem casal mesmo, mas enfim, aí são expulsos do paraíso. Uma coisa interessante aqui, né, nesses momentos finais, quando eles são expulsos, é que o anjo Gabriel, ele vai conversar com Adão, ele fala: não, tudo bem, vocês estão sendo expulsos, agora vocês vão, né, ter que ir pra terra, vão ter que carpir uns lotes mesmo, assim, de verdade. Mas olha só, vou te mostrar umas coisas aqui. E aí ele meio que abre, assim, o mundo e mostra pra Adão o seu futuro, né, e o futuro da sua progenie, que tem tanto coisas boas quanto coisas ruins, né. Ele basicamente mostra o quê? Todo o Velho Testamento aparece ali diante de Adão. Ele vai falando: você vai ter esses filhos, e aí eles vão se dividir, não sei o quê, e Esaú e Jacó, aquelas histórias, né, mais conhecidas da Bíblia. E nessa última parte, né, nessa segunda e última parte, eu acho que Eva é realmente a grande figura aqui, até porque é com ela que tudo começa, né, por mais que, enfim, não vou entrar em discussões feministas nesse momento, mas é claro que não foi tudo culpa dela, né, Adão, seja homem, um pouco, sabe, mas enfim. Mas ela é a grande personagem e, enfim, a gente vê o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo naquela situação toda e tal, então eu acho ela mais interessante do que o Adão, falando puramente em termos literários, tá? Pelo amor de Deus. Ela é mais interessante do que o Adão. Mas a grande estrela desse poema todo, com certeza, é Satã. E como diz, né, o Harold Bloom na apresentação, Satã é um herói vilão da mesma estirpe de Macbeth e Iago. Então, ele é mesmo, assim, um anti-herói, ele dá até uma coisa, assim, porque você começa a torcer pra ele em algum momento, sabe? E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque essa figura aqui, desse Satã anti-herói, que você vê que ele é mau, que ele tem motivações ruins, mas ao mesmo tempo você um pouco que torce pro sucesso dele, ele vai ser o protótipo dessa figura do anti-herói, segundo, né, enfim, alguns críticos, inclusive o Harold Bloom, né, como eu disse, fala bastante sobre isso, trazendo os personagens shakespearianas que a gente conhece bem, mas eu queria trazer um outro crítico aqui, um crítico italiano chamado Mario Praz, e ele tem um capítulo de um livro que se chama As Metamorfoses de Satã, tá? O livro se chama Agonia Romântica, em que ele discute como essa figura de Satã moldou o anti-herói, moldou o que ele chama de homem fatal do romantismo, né? Então aqueles personagens misteriosos, aqueles personagens que, assim, fatalistas mesmo, tipo, não fique perto de mim, mocinha, senão eu vou acabar com você, vou destruir sua vida e tal. Chegando inclusive em figuras, assim, de sedução fatal, como o vampiro, por exemplo, né? O Mario Praz discute muito as figuras do Byron, poeta inglês, que fala muito desse homem fatal, mas enfim, segundo ele, né, o que interessa aqui, segundo ele, tudo isso veio do Satã de Milton. E ele diz o seguinte sobre esse personagem: o demônio de Milton deu à figura de Satã todo o charme do rebelde indomável. E em outro trecho ele diz também: com Milton, o maligno assume definitivamente um aspecto de beleza caída, de esplendor toldado por tristeza e morte. Ele é majestoso, embora arruinado. Beleza amaldiçoada é um atributo permanente de Satã.
Se isso não é a definição de um vampiro, né, beleza amaldiçoada, não sei o que é. Então, enfim, segundo o nosso querido crítico italiano, e eu tendo a concordar, pelo que eu li até agora, tudo isso, né, essa figura, o homem fatal, o herói vilão, veio deste poeminha. E aí, só pra terminar esse pequeno comentário, eu queria ler mais um trecho do Harold Bloom, porque eu acho muito interessante e é um trecho final do texto de apresentação dele também. Então, acho que ajuda um pouco a entender o que ele estava querendo com essas figuras, né? Quando ele diz assim: a paixão é sempre mais forte em Milton do que a razão. Paraíso Perdido é o épico da paixão, e não da razão. Por isso, Satã é esteticamente superior a Adão, embora não a Eva. Então também, né, justifica o que eu estava dizendo de Satã e Eva serem os grandes personagens desse poema. Enfim, acho que isso era tudo que eu queria contar pra vocês sobre Paraíso Perdido, sem contar muito, pra, enfim, talvez motivar vocês a lerem. Eu sei que é um super calhamaço, eu sei que é em forma de poema, não é tão fácil assim, mas é um super épico, como eu disse, assim, fanfic da Bíblia, gente, que mais vocês querem além disso? E temos este Satã, que é uma figura, um personagem literário monumental, então recomendo demais. Bom, por hoje é só, por favor, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usa meu link que tá aqui embaixo na descrição, isso me ajuda bastante. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!